E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aos 7 Minutos de Cardio, onde discutimos temas importantes da cardiologia em 7 minutos ou menos. No último vídeo, nós falamos sobre semiologia das valvopatias. Aqui a gente vai continuar com esse tema, falando agora do exame físico. Lembrando que o intensivo de ECG não está afiliado a nenhuma dessas instituições onde trabalho ou já trabalhei. No exame físico das valvopatias, a gente poderia descrever vários pontos importantes, tá bem? Mas a gente vai focar aqui, por conta do objetivo do segmento aqui, é 7 minutos, vamos falar sobre os tópicos mais importantes. Então a gente caracteriza o sopro, a ausculta, que é o que a gente vai focar aqui, de acordo com várias propriedades: intensidade, altura, se é grave, se é agudo, configuração, o formato do som, a localização e respostas a manobras dinâmicas. Não vou falar de tudo aqui, mas vou falar dos aspectos mais importantes para você. Em primeiro lugar, a intensidade. Os sopros, pessoal, se originam quando você tem um fluxo turbulento, tá bem? De forma normal, o fluxo sanguíneo cardíaco, vascular, ele é laminar, tá bem? Ele sem turbulência. Quando você tem um fluxo tentando passar em um orifício estreito, gera turbulência no fluxo sanguíneo e causa o sopro. Se essa turbulência for intensa, tá bem? Vai ser um som de alta intensidade e também você vai palpar essa turbulência, vai palpar um frêmito. Então, a presença do frêmito diferencia um sopro mais intenso, grau 4, 5 ou 6, de um sopro menos intenso, grau 1, 2 ou 3. Você pode ler aqui as outras diferenciações entre os graus diferentes. Mas uma propriedade que ajuda muito você na localização dos sopros, na identificação dos sopros, é a localização. Tá bem? Então, se a gente olhar aqui no segundo espaço intercostal, à direita, tá bem? É o foco de ausculta aórtico, segundo espaço intercostal à direita. No segundo espaço intercostal à esquerda, a gente tem o foco de ausculta pulmonar. Tá joia? No quarto ou quinto espaço intercostal, posição paraesternal, a gente tem o foco de ausculta tricúspide. Tá joia? O sopro de insuficiência aórtica também vai vir para cá, porque o sangue está voltando da aorta para o ventrículo esquerdo. Então, esse mesmo foco aqui é chamado de foco aórtico acessório, porque a insuficiência aórtica é melhor auscultada nesse ponto aqui, quarto ou quinto espaço intercostal à esquerda. E os sopros mitrais são mais audíveis no ápice ventricular, onde você palpa aí o ictus cordis, tá bem? Então esse aí é o foco de ausculta mitral. Aqui uma correlação com a anatomia, com a angiotensina coronária, para mostrar aqui a relação entre a válvula pulmonar, que a gente está vendo aqui, e a válvula aórtica que está lá atrás. Embora o ventrículo direito esteja à direita, obviamente, a válvula pulmonar está mais à esquerda. Por isso que a ausculta da válvula pulmonar é no segundo espaço intercostal à esquerda e da aorta no segundo espaço intercostal à direita. Porque a aorta, a válvula aórtica, está mais à direita do que a válvula pulmonar, que está indo para a esquerda, e a válvula aórtica está indo para a direita, tá bem? Aí depois você tem o arco aórtico e a aorta volta para a esquerda aqui mais para frente. Então repare essa relação anatômica para entender por que é que a válvula aórtica, a ausculta aórtica está à direita e a ausculta pulmonar está à esquerda. Então, outra coisa que te ajuda muito é o tempo do sopro no ciclo cardíaco, principalmente se ele é sistólico ou diastólico. Você pensa assim: estenose, tá certo? Estenose é quando a válvula deveria estar aberta, perdão, e aí você tem uma turbulência enquanto a válvula deveria estar aberta. Então, estenose aórtica, quando que a válvula aórtica deveria estar aberta? Na sístole, ventrículo contrai, o sangue vai para a aorta. Então, na sístole, se tiver uma estenose aórtica, vai ter um sopro, tá bem? Então, você tem que correlacionar o tempo no ciclo cardíaco com o tempo de abertura e fechamento de cada válvula. Em relação ao formato dos sopros, holossistólicos geralmente descrevem sopros de insuficiência mitral ou tricúspide, tá bem? E o sopro de estenose aórtica, ele tem característica esse formato aqui, crescendo e decrescendo, ou formato em diamante, tá bem? Então, na sístole, entre a primeira e a segunda bulha, a gente tem então um sopro que cresce e depois decresce, tá bem? Esse formato em diamante é clássico da estenose aórtica. Uma outra característica que ajuda a diferenciar os sopros é manobras no exame físico, tá bem? Então, uma que ajuda muito é a inspiração. A inspiração diminui a pressão intratorácica
e aumenta o fluxo sanguíneo para o lado direito do coração. Então, de uma maneira geral, sopro de insuficiência tricúspide, também sopros do lado direito do coração vão ter um aumento na inspiração. Inspirou, aumenta o retorno para o lado direito e aumenta os sopros do lado direito, tá bem? Também chamado de manobra de Ribeiro-Carvalho. Outras manobras que te ajudam aí vai ser, por exemplo, o agachamento, tá bem? Ou posição de cócoras. Essa posição ela aumenta a pré-carga, aumenta o retorno venoso das pernas, dos membros para o coração. Então, sopros que aumentam quando aumentam a pré-carga vão aumentar a intensidade, tá bem? Ficar em pé ou fazer valsalva, tá bem? Pedir o paciente para fazer valsalva é só pedir para ele soprar contra o dorso da mão. Faz assim e aumenta a pressão abdominal, você faz um valsalva e diminui a pré-carga, tá bem? Então isso aí vai afetar os sopros, tá bem? Por quê? Porque diminui a pré-carga. Outra manobra, pessoal, hand grip, que é a força isométrica, assim, pede o paciente para puxar uma mão contra a outra, aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pós-carga ventricular. Aí você pensa na fisiologia de cada sopro e entende como que cada manobra afeta o sopro. Vamos fazer um exemplo aqui? Olha aqui esse exemplo à esquerda aqui primeiro, tá bem? Então, nesse caso aqui, você tem insuficiência mitral. O ventrículo esquerdo contrai, o sangue ia para ser só para a aorta. Mas você tem insuficiência mitral e tem esse fluxo em vermelho também, indo para o átrio esquerdo. Então, isso aqui é patológico, não deveria ter esse fluxo vermelho aqui, a insuficiência mitral. Aí você pede ao paciente, senhor ou senhora, faz um hand grip aí, né? Força isométrica. Aí aumenta a resistência vascular periférica, que eu representei pelo aumento da pressão sistólica. Então, o ventrículo esquerdo agora vai contrair com a mesma força, só porque agora a resistência aórtica é maior. E aí o fluxo vai aumentar para o átrio esquerdo e isso vai causar um aumento do sopro, da intensidade do sopro de insuficiência mitral, porque você aumentou a pós-carga ventricular, tá bem? Tá certo? Então aumentou esse sopro aqui, tá joia? Um sopro, uma estenose aórtica, por exemplo, ia responder justamente o contrário. Respondeu ao contrário porque aqui você diminuiu o gradiente de pressão entre o ventrículo e a aorta. Tá bem? Aí vai diminuir o sopro de estenose aórtica, se bem que tem afeta muito pouco o sopro de estenose aórtica fazer essa manobra aqui. Uma questão muito importante é quando que você identificou um paciente lá no ambulatório, quando que você precisa fazer exames adicionais para o sopro. Tá bem? É uma questão comum de prova de residência, algo que vocês vão se deparar na clínica. Você vai investigar com o ecocardiograma o paciente que tem sintoma, o sopro de grau 3 ou mais, ou quando é um sopro diastólico, ou que tem um componente diastólico. Se for um sopro contínuo no ciclo cardíaco, tem um componente diastólico, você também precisa investigar mais. O sopro que o paciente é assintomático, sistólico, grau 1 ou 2, você não precisa fazer mais investigação, tá bem? Se você não tiver uma suspeita diagnóstica de valvopatia, pode ser um sopro fisiológico. Então, para a gente fechar isso aqui, vamos terminar com essa questão de residência aqui. Qual manobra aumenta a intensidade do sopro da valvopatia mais prevalente nos idosos no Brasil e no mundo? Então, o sopro mais comum, pessoal, em idosos, tá bem? É a estenose aórtica. Estenose aórtica, tá joia? Então, estenose aórtica chega a ter 10% de prevalência em indivíduos acima de 80 anos. Então, vamos pensar nessas manobras aqui. Manobra de valsalva diminui a pré-carga. Se tem menos sangue no ventrículo, tá bem? Não vai aumentar a intensidade desse som. O hand grip, que eu já expliquei para vocês, aumenta a resistência vascular periférica, vai diminuir o gradiente entre a aorta e a pressão intraventricular, tá bem? Então, não aumenta a intensidade desse som. Afeta muito pouco ou então diminui um pouco a intensidade. A inspiração profunda aumenta sopros, a intensidade de sopros do lado direito, estenose aórtica está do lado esquerdo. E a posição de cócoras, tá bem? Ou agachamento, ela aumenta o retorno venoso para o coração. Aumenta a pré-carga, aí tem mais sangue no ventrículo. Esse ventrículo vai contrair com maior vigor, vai aumentar o gradiente de pressão, vai ter mais fluxo através da válvula e aumenta a intensidade do sopro. Tá bem, pessoal? Foi uma aula aí para a gente revisar os pontos mais importantes do exame físico das valvopatias, tá joia? Mandem mensagem no Instagram. Aqui os meus parceiros aí que ajudaram
nesse conteúdo do curso de valvopatias, Med-Simple e de clinicagem, tá certo? Segue eles lá também, conteúdo muito bom. E até a próxima, pessoal!